Finalmente saiu o OpenCore 0.94, que era para ser a versão lançada lá em julho, mas julho passou. Até coloquei um comunicado aqui na comunidade do Universo Hackintosh em que não haveria disponibilização da versão 0.94 e ela foi postergada agora para a primeira segunda-feira do mês, qual? Mês de agosto. Então chegou essa data esperada e chegou com ele aí a versão 0.94 acompanhada de algumas casts, algumas modificações em que eu mostro exatamente neste vídeo aqui. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Gabriel Lucchini e você está onde? Aqui no Universo Hackintosh. E tudo referente a Hackintosh você encontra aqui nesse canal, aqui embaixo nos links da descrição, ou até mesmo nas nossas comunidades do Telegram, Discord e tudo mais. Você também encontra os acessos aqui embaixo na descrição. Mas vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou abrir o Hacking Tool para mostrar para vocês exatamente qual é a máquina que eu estou utilizando. Então, estou utilizando aí um Intel Core i9 de 12ª geração, funciona com 13ª, funciona enfim com qualquer geração de processadores Intel, inclusive também com processadores AMD. E aqui nessa máquina ele conta aí com o macOS Ventura atualizado para a última versão em que o momento em que eu faço esse vídeo aqui, que é a versão 13.5. Mas o que nos interessa é aqui, a versão 0.93, que é a versão corrente dessa máquina aqui, desse Hackintosh, e a última disponível, a latest disponível aqui, é justamente a versão 0.94. Acompanhada dela, aqui a gente pode vir em Extensions dentro do Hacking Tool e clicar nessa setinha aqui, que vai fazer a verificação de item a item, mas também vou mostrar para vocês como que a gente obtém essas informações aqui oficialmente. Mas aqui ele já identificou que tem versões novas da Lilo, versões novas da NVMe Fix, que inclusive a NVMe Fix agora vai ser portada e suportada parcialmente no macOS Sonoma, coisa que ela não iria ser, aí até nos primeiros releases que saíram do macOS Sonoma, essas versões betas ainda que estão, existindo por aí, porque não tem a versão final do macOS Sonoma. E também, se eu não estiver enganado, existe uma versão nova do Evergreen, mas aqui o Hacking Tool não identificou e é por isso que eu vou mostrar para vocês a maneira oficial de saber de tudo isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai entrar no PyGoogle aqui, pesquisar por OpenCore GitHub, vai acessar o primeiro repositório, o primeiro resultado, que é justamente o repositório aqui do OpenCore. Para deixar mais fácil, vou deixar minimizado aqui, minimizada não, deixar reduzida a minha janela aqui, mas vocês podem vir aqui, em Acidanteira, que é o nome do usuário dentro da plataforma do GitHub, que hospeda os diversos projetos como OpenCore, a LiloCache, Apple LC, o Evergreen e tudo mais, mas o que nos interessa é isso aqui, Bug Tracker. Aqui dentro do Bug Tracker vocês vêm dentro de Issues, e aqui dentro de Issues já pode ver que até existe aqui, ano 2023 e o mês 09, que é a Release Planning de setembro, mas estamos ainda na de agosto. Vocês podem procurar aqui, por Release Planning. Quando vocês fazem a pesquisa aqui por Release Planning, vai encontrar todas as Release Plannings já existentes aqui no projeto, mas a que nos interessa aqui, 2023-08. Então a gente teve o lançamento do OpenCore 0.94, teve o lançamento do BRCM Patch One, também uma nova versão que traz o suporte a placas mais antigas com o chipset Broadcom para ativar Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop e tudo mais. Teve a atualização aqui do Emerald SDHC, que ele traz o suporte a cartões eMMC ou MMC, que são estruturas de storage, vamos assim dizer. São como se fosse um NVMe, um SSD, só que bem mais lento. Então tem aí essa iniciativa com essa cache aqui. Tem a NVMe Fix que recebeu esse update justamente para ter o suporte ao macOS Sonoma, mesmo que parcial, a Lilo, Apple LC e o Evergreen, que eu tinha citado aqui que no Hacking Tool ele não tinha mostrado aqui dentro da Extensions, quando a gente faz a verificação, ele não identificou a versão, ou melhor, ele fala que eu já estou com a última versão, não sei se era isso, mas de qualquer forma a gente vai atualizar essa minha EFI aqui por completo. Para fazer isso, então a gente vai pegar aqui o OpenCore, que é a base de tudo, então sempre aqui o primeiro, o segundo resultado do PyGoogle, a gente tem aqui no repositório oficial, lembrando que os links eu deixei aqui embaixo na descrição, também para facilitar vocês. Vocês vêm aqui sempre na opção Latest e a gente sempre vai baixar aqui a versão Release, a edição Release, a versão no caso é a versão 0.94. Baixa ela, não tem segredo. Aqui tem toda a lista de itens que foram feitos aí na versão 0.94. Apesar de termos passado, pulado o mês de julho, essa lista ainda não foi nem tão grande quanto a gente poderia talvez até mesmo esperar aí com o macOS Sonoma. Mas já tem aqui coisas, por exemplo, o Force, a Quant e a Ethernet. São aquelas interfaces Ethernet de rede cabeada para 5 gigabits, 10 gigabits, que são essas interfaces da Quantia, e que ele traz aqui então o suporte ao macOS Sonoma 14, a versão Beta 2. Provavelmente deve funcionar no Beta 3, Beta 4 e assim por diante.
A gente tem uma nova key, né, uma nova chave dentro do config.plist, que é o Instance Identifier, mas a gente já vai ver logo com o OC Validate. E outras, enfim, informações que tem aqui como fix, são todas correções que são feitas aí dentro, né, do OpenCore, mas não vejo nada assim extremamente gritante aqui, mas se você quer manter, né, seu Hackintosh atualizado, vale sempre fazer a atualização tanto do OpenCore quanto das casts. Então a gente baixou aqui o OpenCore, deixa eu só conferir se baixou, na verdade não baixou não, tá aqui ó, às vezes o Google quando acaba bloqueando, você vê na setinha aqui ó, e continue download, ele faz o download pra gente. Além disso, saiu a atualização então, do BRSM, não uso essa cache aqui, também não uso essa, mas uso a NVMe Fix, então vou fazer a pesquisa por ela, torna alguns vídeos meus aqui do canal, mas aqui ó, tem justamente uma nota, então NVMe Fix supports, né, up to macOS Sonoma, but algumas features não estão, né, disponíveis com novas versões. Meu telefone está tocando, eu vou ter que declinar porque esse número aqui é propaganda, coisa chata que acontece. Mas enfim, ó, retornando aqui ao NVMe Fix, algumas funções e fix elas não estão disponíveis, incluindo, né, por exemplo, o fix de timeout panic, que é às vezes kernel panics que davam por conta de alguns NVMe's, que esse fix já não está mais valendo, mesmo que você utilize o NVMe Fix aí dentro do macOS Sonoma. Além dele, então vou vir baixar aqui, ó, latest, vou baixar sempre, né, a última opção é a opção de release. Também o Google Chrome não deixou a gente fazer. Vem aqui em Continue Download. Depois tem a Lilo, Apple ALC. Inclusive, a gente vai ver que na Apple ALC tem bastante coisa. Ó, procurei por Lilo aqui, veio um banho tosa aqui, ó. Vou dar um Lilo Cast aqui. Já vem a opção de releases. Ou você pode vir aqui mesmo, né, dentro do repositório. Lembrando que todos os repositórios estão dentro do Acidanteira, que é o time, né, que desenvolve o OpenCore. Então vem aqui em Latest, baixa aí a opção de release. Aqui teve duas opções, dois itens que eles atualizaram aqui dentro da Lilo. Além dela, Apple ALC dessa vez, aí mês de agosto, está recheada aqui ó, em latest, novos contexts. Eu vi Conexante e falei Context, mas são na verdade novos layouts IDs aqui para trazer suporte a novas placas, a novos notebooks, enfim, novos dispositivos para trazer o suporte a nossas placas de som on-board. Novamente aqui, ó, a opção de release, vamos até conferir, ó, mas o Google Chrome está boicotando. Eu sempre noto que isso aqui, depois de um tempo, o Google Chrome acaba deixando passar. Mas se você não conseguir fazer download, sempre lembre de fazer, né, a liberação ali do Google Chrome, caso você esteja utilizando ele. E por último aqui, a Evergreen, e eu até lembro porque eu acho que atualizei ela aqui, mas ela teve novamente aí novas revisões e extends aqui, né, novos suportes ou correções, fix, como você quiser chamar, para trazer aquele suporte, né, ao KBL e CFL, que é Kaby Lake e Coffee Lake, se não estiver enganado aqui, que é trazer o suporte a GPU onboard, né, aí dentro, por exemplo, do macOS Sonoma, dentro do Ventura, nos últimos updates do Ventura, a partir da 13.3, se não estiver enganado, quem utilizava a GPU integrada, a tela depois de carregar o macOS ficava preta. Então essas correções aqui são justamente para isso. E depois de 3 minutos, né, aparecia a tela e atualizando aí, por exemplo, né, o Evergreen, você tem essas correções e quem utilizava, né, essas placas integradas desses processadores Intel agora passa a ser corrigido e até mesmo na versão anterior, que é a versão 165, ele também já era corrigido e até ele comenta aqui, ó, que são 3 minutos, né, 3 minutos de dark screen ou tela preta. E queria falar que tem que ainda adicionar um novo argumento, que é o -IGFX BLT lá dentro do BootArgs. Mas então, baixou todas as versões, deixa eu conferir aqui que ele não fez todos os downloads, agora sim ele baixou tudo, já baixou tudo que a gente precisa para atualizar a nossa EFI, a gente vai fazer o processo de atualização. Ele não é complicado, você pega o disco do teu macOS, botão direito, Quick Actions, Mount EFI. Se você não tiver nessa opção aí de Mount EFI, deixa o link aqui embaixo para você fazer o download da Quick Action que integra, né, esse suporte de montar a sua EFI aqui dentro do próprio macOS. Com a EFI montada, a gente tem que atualizar o diretório boot e o diretório OC. Então a gente vai fazer o seguinte, vou vir aqui nos meus downloads, vou descompactar por primeiro o OpenCore, então vou pegar o OpenCore, x64, EFI, o diretório boot, a gente pode simplesmente arrastar aqui e fazer o processo de replace, o processo de substituição sem problemas. Já o diretório OC, a gente não pode fazer isso, a gente só pode atualizar alguns arquivos e quais são esses arquivos? É o opencore.efi, que é o principal de tudo aqui praticamente,
e depois aqui dentro da estrutura de drivers. Então você acessa drivers aqui do teu OpenCore. Note que você tem que trazer somente os drivers que existem na sua EFI. Então nesse meu caso aqui, ó, áudio DXE, mais para baixo o Open Canopy, depois o Open Runtime e o Reset NVRAM Entry. Posso simplesmente arrastar eles para cá, faz, né, o processo de replace ou substituição aí, para substituir todos os arquivos. E o HFS Plus, ele já não é atualizado já faz um bom tempo, mas de qualquer forma, se você quiser verificar, você acessa aqui o navegador, ó, OC Binary Data, que é esse repositório aqui do acidanteira, em que vem esse driver, e notem que as últimas atualizações dentro do diretório drivers aqui, ó, há últimos 7 meses atrás. Ou seja, novamente o HFS Plus, ele não teve update, o último update foi há 7 meses atrás, então a gente não precisa mexer nele. Sabendo isso aqui, a gente já atualizou o OpenCore praticamente, a gente falta validar o nosso config.plist e a gente precisa também atualizar as nossas casts. As casts também são bem simples de atualizar. Vou voltar aqui no diretório downloads, vou descompactar o Apple LC, vou descompactar a Lilo, a NVMe-Fix e a Whatever Green. Pegar essas casts aqui e simplesmente mandar elas lá para dentro da minha EFI, aqui no diretório casts. Então vem aqui, ó, Apple LC, note que não pode pegar a Apple LCU e elas não podem coexistir, elas não podem existir, né, simultaneamente no teu diretório de casts. Eu vou pegar somente a Apple LC, vou pegar a Lilo, vou pegar a NVMe-Fix e Whatever Green. Essas 4 casts, arrasto aqui para dentro, faço o processo de replace. Note que na minha EFI existem outras caches aqui, essas caches não sofreram atualização, inclusive deixa elas intactas aqui, e como a gente só fez apenas o replace, a gente não adicionou novas caches ou não removemos caches existentes, a gente nem precisa fazer nada no config.plist perante as caches, que é aquele processo de OC Clean Snapshot. Mas a gente precisa verificar se o nosso config.plist ele está de acordo com a versão 0.94 do OpenCore. Então eu vou vir aqui novamente nos meus downloads, vou pegar os diretórios aqui, vou minimizar tudo, vou entrar dentro do diretório OpenCore, vou vir aqui dentro de Utilities e o próprio time do OpenCore já entrega para nós aqui a ferramenta oficial, ó, OC Validate, que é o OpenCore Validate, que é justamente para a gente validar o nosso config.plist. Como que a gente faz isso? Abre o terminal aqui do macOS. O terminal vai existir, né, em todo e qualquer macOS, ele já vem embutido assim como o prompt de comando do Windows. Você pega ele aqui, ó, arrasta o OC Validate, olhem que complexo. E depois vai arrastar o config.plist. Feito isso aqui, ó, dá um Enter. Pronto, ele vai fazer a validação e vai dizer pra gente se vai identificar alguma coisa errada ou não. Mas vocês viram como não é complexo fazer essa validação? E tá aqui o resultado. Então tá dando um missing key, né? Tá faltando uma key chamada Instance Identifier, que tá no contexto de boot, dentro, né, do nosso config.plist. E no final ele dá aqui um resumo, né? Então, found one issue, que requer atenção. Então ele só encontrou um problema, que é justamente essa aqui, que a gente até viu lá dentro do Release Notes do OpenCore, lá no GitHub, que foi adicionada, e como que a gente faz para adequar o nosso config.plist. Ó, eu vou selecionar Command C para copiar. Vou até minimizar o meu terminal aqui. Vou abrir meu config.plist, que é da minha EFI. Vou deixar ele aqui. Vou vir aqui dentro do OC Validate, vou retornar os diretórios e vou acessar o diretório docs, que vem dentro aqui do OpenCore. Aqui dentro vem o sample.plist, que é o arquivo de exemplo, né, de configuração do teu OpenCore. Aqui com ele aberto, dá um Command F para fazer a pesquisa, vai abrir a caixinha aqui em cima, cola o Instance Identifier, dá um Enter, e ele está aqui, ó, Instance Identifier do tipo string, não vem nada, ele está abaixo do RAID auxiliar, que está dentro de boot, dentro de MISC. O que você faz? Deixa ele selecionado, Command C aqui, ó, várias vezes para garantir que ele copiou, pode até fechar o sample.plist, aí você vem dentro de MISC, dentro de boot, dá um Command V para colar, ele sempre vai colar aqui no final. Aí eu gosto de deixar aí, de fato, na ordem correta que vem dentro do sample.plist, sample.plist, é isso mesmo, é sample.plist, sample.plist. Eu deixo na ordem original aqui, como uma boa prática, para deixar igual o template, né, igual o modelo do OpenCore. Feito isso aqui, ó, vem em File, dá um Save, pegamos o nosso terminal novamente aqui, ó, bate uma setinha para cima para repetir o último comando que a gente executou, que é justamente o OC Validate com o nosso config, apertamos um Enter e tá aqui, ó, No Issues Found, ou seja, não encontrou nenhum problema e nosso OpenCore já está devidamente atualizado. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou vir aqui, ó, em terminal, vou dar um quit, a gente já salvou o nosso config.plist, podemos fechar ele, podemos fechar as janelas do Finder, para a gente, antes de fazer o processo de reboot, então notem aqui, ó, que o meu boot tá a versão 0.93 e a última, né, é a versão 0.94, eu vou simplesmente vir aqui na maçã, Restart. Vocês já vão também acompanhar o tempo de reboot dessa máquina aqui,
que ele é relativamente rápido, até mesmo pela própria configuração dela. E lá quando já aparece o menu do OpenCore, a gente já consegue conferir também se até mesmo o OpenCore já pegou essa atualização. Então já está reinicializando, já apareceu o processo de post, já vai aparecer o menuzinho do OpenCore porque o meu show picker está habilitado. E notem aqui no cantinho, ó, Hell, né, de release 0.94. Ele já atualizou a minha EFI. Vai começar a carregar o macOS, se tudo der certo, ele vai carregar, mas eu recomendo às vezes vocês fazerem nesse processo sempre ou um pendrive ou ter a tua EFI backupeada, porque em caso de problemas você consegue bootar novamente no teu Hackintosh pelo pendrive. Deu uma piscadinha, normal e pronto. Agora a gente vai vir aqui, ó, Hackintosh novamente. Vamos vir aqui dentro de boot, ia falar patch, mas tá aqui, ó, a versão corrente é a versão 0.94, a última disponível é a versão 0.94. E conferindo também as extensões aqui, que extensões, tô parecendo um gringo falando, um gringo, mas não é. Aqui, ó, é só porque eu enrolo a língua de vez em quando. Mas vem aqui nas setinhas e ele faz a verificação item a item novamente e tudo verdinho. Ou seja, todas as caches que o Hackintosh identifica já estão devidamente atualizadas. Uma coisa que às vezes o pessoal sempre pergunta são sobre os updates, né, do macOS. Então eu estou rodando aqui o último update, né, que é a versão do macOS Ventura 13.5. E para você receber esses updates, você tem que garantir que algumas coisas aí na sua EFI elas estejam devidamente configuradas. Então vou até montar aqui minha EFI novamente, vou acessar o AC, vou acessar o config.plist e tem alguns parâmetros que influenciam em você receber esses updates e quais são eles. É o Security Boot Model, aqui eu sempre recomendo deixar como default, mas se você tiver, por exemplo, utilizando os betas do Sonoma e tiver habilitado, né, aquele OpenCore Legacy Patcher para ativar as suas placas de Wi-Fi, Bluetooth e AirDrop nativas do macOS, ele precisa estar como disable, aí você tem, né, esses pormenores, mas aqui como uma boa prática, se você está utilizando versões não beta e tudo mais, aqui o Security Boot Model precisa estar como default e além dele tem um outro parâmetro que é o CSR-Active Config, que ele deve estar tudo como 0, são 8 sequências de 0. Caso contrário, o teu SIP ele não vai estar habilitado e se ele não estiver habilitado, você não vai receber os updates do macOS. Até para você conferir se de fato o teu SIP, que é o System Integration Protection, se não estiver enganado, está habilitado, você pode pegar aqui o terminal, dar um CSR util espaço status. Ele aparece aqui, ó, System Integrity Protection, que é a sigla SIP, Status is Enabled, ou seja, está habilitado. Então, esse Hackintosh aqui está seguindo as boas práticas, o Secure Boot Mode está como default, ele está, né, como habilitado, o CSR Active Config não está manipulando o meu SIP, então o meu SIP ele está habilitado. E esse macOS aqui, caso saiam, né, versões novas do macOS, updates, ele vai receber normalmente e eu vou conseguir fazer ele aqui pelo painel de preferências, vindo em geral ou general, né? E depois em software updates. Vamos até ver se tem algum update. Não tem, estou rodando a última versão e é exatamente isso que você tem que fazer aí no seu Hackintosh. Se você ficou até o final, tem um bônus para você. Vou criar um cupom chamado Hackintosh 094, referente à nossa versão aí do OpenCore, para quem quiser adquirir o curso de como instalar um Hackintosh profissional, que é o primeiro link que fica aqui embaixo. Ele vai te dar aí 15% de desconto aí para os próximos 10 dias, caso você faça a compra do nosso curso de como instalar um Hackintosh profissional. Espero que você tenha conseguido instalar e fazer o update do seu OpenCore. Teu Hackintosh já esteja, ó, voando, decolando para o espaço, para o universo Hackintosh. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas lives e quem sabe, né, lá dentro do curso de como instalar um Hackintosh profissional. Então é isso, valeu, falou, fui!